seus pais participavam sociais. Não deve ser uma prática isolada. Por exemplo, nós aqui podemos dizer que vamos praticar mas não deve ser no jogo, não deve ser na escola ou só na igreja, ou deve ter uma ligação entre todas essas camadas da sociedade.
na verdade, não sabem isso. Nós temos ideia de que vai construir uma sociedade então que onde é que a gente pode morar. Esse nosso pressuposto é para isso. A gente pode estar lá ou fontes. Eu acho que também é a transparente. Agora temos aí uma marcação. A gente resume o que a gente não faz oração, então a gente resume isso. Então ficaria assim. Ele que a gente vai fazer no seguinte, um quadro, você não pode entender o seguinte. Ela é frágil, ok? Ah, não, mas aí tudo que gera sentimento de sua responsabilidade. Porque quando a gente começa, olha, como a gente está sustentabilidade. Agora a gente Perfeito, que já está dizendo que é o objeto da palavra, a gente precisa ter claro isso. Mas não é uma informação genética, portanto é objeto da biologia. Se nós não podemos ser pacíficos, nós simplesmente não seremos. Acabou. Ah, não, porque tu é violento, não. Também não estou dizendo isso. Até você violento, tu é humano. Pode ser assim, depende do escopo. Isso que está falando, seja afirmando que não é uma informação genética, seja afirmando que é um processo plural. Então, dê agora. As pessoas vão te questionar, como assim? Se vocês quiserem, já escrever. Ok, acabou. Quem tem um conceito pode escrever no quadro, no cantinho, as palavras. Se não tiver um conceito, tá bom, tudo bem. Tem um conceito. Você escreveu as palavras? Aí depois não precisa ter esse preconceito. A gente estava bem agora conferindo ela. Mas vamos lá. Esse grupo aqui até hoje. Então, falta a palavra que a gente botou. Tem que Tá bom. E o conceito. Tá. Mais um minuto. Vamos lá. Isso já é meio A partir de uma
modo não de direção. Eu deixo esse guardado. Tá bom? Quem é menos? Deu? Tá, então vamos bater umas fotos, tá? Então vamos começar. Eu vou pedir atenção para vocês, então, ok? Dá uma bonitinha aí, Samuel. Vamos lá. Então, o grupo da Deline, né? Tu és a Deline, né? Tá. Então, vocês podem ler o conceito de cultura da paz, por favor. A cultura da paz é a prática do amor. É construída e transmitida através das relações familiares, sociais e das elites, sendo o primeiro passo para a direção de uma sociedade sustentável. Ok. Agora os outros grupos podem dialogar com esse conceito, né? Fazer a sua valorização pedagógica, né? A cultura da paz é uma prática do amor, construída através das relações familiares, sociais e das elites, sendo o primeiro passo na direção de uma sociedade sustentável. Vocês podem fazer uma valorização pedagógica do tipo, bom, poderia ter lá uma palavra-chave que para mim, o nosso grupo, poderia estar e fazer mais sentido. Só uma dúvida. Essa aí é a etapa 4, né? Onde a gente vai colocando as conclusões dos outros. Isso, exatamente. É importante você aprender aqui a fazer a valorização pedagógica para depois, né, você se tornar um indicador e saber fazer a valorização pedagógica. Então, eu achei bem bacana. É uma coisa que ficou bem sucinto e direto. Assim. Tá. Então eu vou pedir. Ainda veio de conta com as nossas ideias, ainda. Tá bem. Né? Tá. Tá bem. Então eu vou pedir para para Sheila ler o primeiro parágrafo do texto da Cultura da Paz. Se vocês olharem o texto, vocês vão ver que ele tem 3 parágrafos. Dá uma olhadinha. Dá uma olhadinha ali. Bom, o primeiro parágrafo, ele dá o contexto da relação entre paz e sustentabilidade. Então, atenção para esse detalhe. Quando você sair por aí dizendo não, que a sustentabilidade precisa de paz, as pessoas vão querer saber mais. Tá? Você tem que criar um contexto que te permita isso. O segundo contexto vai trabalhar a dialógica que sustenta a paz e a sustentabilidade, que é a relação amor-humanidade. Então essa é a relação crucial da cultura da paz. E o terceiro parágrafo vai trabalhar a emergência. Certo? Então, por favor, leia o primeiro parágrafo. Não é só sustentabilidade. Não só Sustentabilidade não é uma informação genética, como também é paz. Dá uma respiradinha. O que quer dizer isso, Eduardo? Não só a sustentabilidade não é. Ela também não faz parte. Né? Que história é essa? A sustentabilidade não faz parte? Não, que não é inerente à nossa biologia genética. A sustentabilidade não faz parte? Não, faz parte. Faz parte? Faz. Agora você me confundiu. Você é uma rocha, cara.
demais, com frase, a gente começou o curso. Luiz, fala aí, qual foi a frase com a qual a gente abriu o curso? Que a sustentabilidade não é uma informação Não é uma genética. informação genética, ela, nesse sentido, ela é objeto da pedagogia. Nós temos que aprender. Não está determinado lá no código genético que você será sustentável. Pelo contrário, o que está determinado lá é o princípio da plenitude biológica. É fazer, procriar toda a vida. Certo? Bom, o que eu estou dizendo aqui nessa primeira frase? Que não só a sustentabilidade não é uma informação genética, também a paz não é. Pronto, se tu faz uma afirmação dessa, você puxa a paz para o campo da pedagogia. Opa, se não é uma informação genética, então ele é objeto da pedagogia. Ah, quer dizer que as pessoas nascem violentas? Não, nós não estamos dizendo isso. Nós estamos dizendo aqui, para você ser uma pessoa pacífica, você tem que aprender. Mas não estamos dizendo que as pessoas nascem violentas. Então tem que saber distinguir isso. As condições levam muitas vezes A educação, as condições, as emoções, meu Deus, a injustiça. Né? A injustiça é a principal causa da violência. Chega, por favor. Olha só uma frasezinha de tudo que tem aí de. Né? Continua, por favor. Os seres vivos, incluindo o humano, não nascem com a determinação biológica de serem sustentáveis e pacíficos. A sustentabilidade na natureza é uma emergência do conviver em paz das espécies. Não há sustentabilidade em ambientes sem paz. Dá uma paradinha. É uma afirmação forte. Tá certo? Tu vai na Síria hoje aí, vamos defender o ambiente, como é que vai fazer isso no meio da guerra? Imagina o desembarque na Normandia, que decidiu a Segunda Guerra. Não, peraí, nós vamos proteger. Então não dá. Então está no meio do tiroteio. Não dá para tu estar querendo. Eu tenho um exemplo assim, eu trabalhei numa comunidade bem complicado, né? Em que amanheciam mortos na porta, troca de tiros com a polícia, e morreu um por dia, era comum para eles. Aí o meu objetivo ali era fazer uma educação ambiental na área da proteção animal, castrar os animais, não deixar o bichinho sofrer, filhotes abandonados, atropelados, anetos, enfim, né? Então é um projeto da prefeitura que eu estava implantando naquela comunidade. Aí eu tive muita dificuldade em pedir para eles preservar a vida do sarmentinho, porque a vida ali valia muito pouco. A vida humana estava valendo pouco. Imagina um sarmento. Aí Olha, eu tive bastante dificuldade de trabalhar, fazendo trabalho de formiguinha, né? Fazendo bem devagarzinho, mas bem diferente em outras comunidades onde eu chegava chegando, né? Que o resultado era visível. Com a conscientização, vamos castrar, o animal não pode sofrer, todo mundo aí quer dizer, eu vou falar isso. Então, tu está de acordo com essa frase? Muito, todo Num ambiente de guerra, primeiro tem que achar o caminho da paz. Ok, continuamos, Sheila. Posso só fazer um comentário? Que essa questão do não nascem com a determinação biológica, né, para serem sustentáveis e pacíficos, eu vejo isso em nós, nos seres humanos, nos animais, de uma forma geral, como sobrevivência. Eu penso que talvez o caminho que nós estejamos percorrendo para evoluir, seja um caminho que precisou disso, precisou dessa agressividade, porque nós vemos isso nos animais também. Se você pega um animal que é criado, que vive, por exemplo, selvagem, e na hora de se alimentar, eles rosnam uns dos outros, os lobos rosnam uns para os outros e não dividem o alimento. Aí você pega, por exemplo, cães que cresceram numa família, com uma alimentação todo dia, nos horários, uma coisa que a gente faz hoje com os animais. Como é diferente essa relação? A agressividade é menor, eu acredito que tem a ver com essa questão da sobrevivência.
Não é guerra, mas isso que tu está falando não é guerra, eu estou falando de guerras, né? De violência. Um animal rosnar não é guerra nem violência. Não pensando em questões extremas também. Ele está defendendo o seu alimento. E de repente já era para essa humanidade ter evoluído. Se tínhamos que rasgar a carne com os dentes em uma época de guerra, de luta pela sobrevivência, hoje em dia não mais. E essa humanidade parece que não evoluiu, continua. Ela continua aqui. Acabado isso há muito tempo. Continua com a mesma imaginação, com a mesma imagem que ainda precisa. Sem dúvida, eu acho que haver toda uma indústria para a guerra, né? E uma cultura que justifica isso. É sinal que nós ainda estamos lá, pré na evolução. Avança, chega. A paz é uma exigência primeira da sustentabilidade e depois uma consequência. Respira. A paz é uma exigência primeira. Ok? É que com isso, com essa... Por que esse conjunto de pedagogia que nós estamos vendo são chamadas cruciais? Porque aqui a gente puxa o tapete daquela visão mais romântica da educação ambiental, da sustentabilidade, entendeu? A gente puxa o tapete. A coisa é mais embaixo, é muito mais embaixo. Certo? Avança. No humano, ambas são virtudes e, como as demais virtudes, deverão ser temas da pedagogia para se tornarem em excelências. Transformarem em excelências. Pois, ao contrário do espírito e as sociedades humanas não evoluem a uma humanidade de plenitudes e felicidade. Pois, ao contrário, o espírito humano e as sociedades não evoluem em direção a uma humanidade de plenitudes e felicidade. Continua, por favor. Construir uma cultura da paz é o primeiro passo na direção de uma sociedade sustentável. Ela se inicia no humano e nos núcleos familiares, pelo reconhecimento e pela prática do amor, com a emoção fundadora do humano, e continua na sociedade, na construção cultural e social de um significado humanista e humanitário para o fenômeno humano. Tanto nas famílias como na sociedade, o amor é a emoção condutora de um reconhecimento da legitimidade do outro. Quando a gente traz a teoria da autopoiese do Maturana e Varela, que são os primeiros a afirmar isso em 1970, que há uma biologia do amor, então faz um conceito biológico do amor, e agora a gente chega nessa frase, tanto nas famílias como na sociedade. O amor é a emoção condutora, portanto, a emoção que permite uma caminhada condutora, né? De um reconhecimento da legitimidade do outro. Então, a paz é o reconhecimento da legitimidade do outro. A paz implica em reconhecer o outro como legítimo. Se nós temos diferença, qual é o problema? Não tem problema, vamos conversar, mas não matar. Né? Então, é essa ideia de que eu reconheço o outro como legítimo, mesmo que eu não concorde com ele. É simples assim. E o conceito de amor em Maturana vai nos dar um gás para trabalhar o conceito da paz. O fundamento biológico dele, assim, quer dizer, a paz tem um fundamento biológico, não estou falando de política, não estou falando. É um fundamento. É um fundamento biológico. O cão sarnento, pois ele não teve a sua legitimidade reconhecida. Porque tinha bala passando por tudo que dentro. Agora tem lá aquele Estado Islâmico lá que mata os caras, assim, meu Deus, o que é aquilo? Entendeu? Então, o fundamento biológico da paz é o reconhecimento do outro como legítimo. Independente se a gente
concorda com as ideias? Ok? Aqui tu alicerça a relação, Samuel, entre paz e sustentabilidade. Então, meu irmão, você quer construir um Haiti sustentável? Cara, tu precisa de um Haiti pacífico. Senão, tu não vai chegar lá. A coisa é mais embaixo. E aí tu vai começar a botar culpa em tudo. Porque não dá certo as nossas ideias, os nossos planos, os nossos... Não deu certo, eu sou um cara bom, eu sou um cara... E tu vai lá e tenta resolver o problema do lixo, não dá certo. O problema da água e não dá certo, entendeu? A coisa é mais embaixo. Então, essa é a ideia de que o conceito de cultura da paz, que ali naquele parágrafo está bem colocado. Olha como ele começa. A cultura da paz abre o parágrafo. A sociedade sustentável fecha o parágrafo. Eles foram muito felizes. Né? É isso que eu quero que vocês aprendam a valorizar o conceito. Né? Para a pessoa, e claro, fazer uma crítica. Ok, parabéns aí, palmas aí. Então, Tata, qual é o teu? A cultura da paz emerge? Então, você, quem é o líder aqui? Pode ser ele a falar? Vai falar? O Alexandre? Isso. Então, Alexandre. A cultura da paz emerge da prática de convivência amorosa entre os passos, as pessoas e as famílias. E as famílias transcendem uma elite. A cultura da paz emerge de uma prática de convivência amorosa entre as pessoas e as famílias, transcende para uma elite que a interretroalimenta e gera o sentimento de humanidade em toda a sociedade. Valorização, crítica. Eu não entendi muito bem essa coisa da elite. Eu vou ler de novo. A cultura da paz emerge da prática de convivência amorosa entre as pessoas e as famílias, transcende para uma elite que a interretroalimenta, ou seja, ela volta para essa cultura da paz, voltada para a cultura da paz. A elite volta para você. A elite, claro. Na cultura da paz, as elites, assim como na cultura do colapso, a elite emerge, elite nenhuma vem de Deus. Todas as elites são emergência do povo. Sabe? É forte isso. Se hoje nós temos no país um congresso mais reacionário, mais corrupto, nós estamos. Hoje o Brasil elegeu as pessoas mais raivosas que nós temos. Aqueles que defendem a mortandade. Santa Catarina reelegeu o Peninha, que é um deputado que defende o armamento pessoal, que defende. Colombo. Nós, todos os estados elegeram as pessoas mais violentas que nós temos no Brasil. Bolsonaro, entendeu? Aí o culpado é esse cara. Não olhem para eles. Foi o povo que elegeu. E com recordes de eleição. Isso é mais medo. O pior, porque se as pessoas estão colocando esse tipo de pessoa no poder, imagino que é a sociedade que está se fundando. Então é isso que ele está falando. Ali ficou claro, sociais e das elites, mas ali ele está usando essa coisa. Transcende para uma elite que, tanto no caso do colapso quanto no caso da sustentabilidade, a elite emerge e depois devolve através de políticas de retroalimento. Por isso é que a gente não consegue sair. Mas assim, existe isso. Estava lendo esse último parágrafo aqui,
Eu vim em Porto Alegre no orçamento participativo e era muito lindo isso. Claro que é. Né? Que a gente conseguiu tentar fazer isso, chegar nessa elite Nossa, amorosa e construída. esses dias O eu... que fez o Rio Grande? Tirou o cara que fez isso, entendeu? E elegeu um cara lá que é de Não, Índia. porque depois que demora muito tempo, ficou 16 anos, as pessoas que nasceram dentro desse tempo não reconhecem mais isso como uma coisa Ficou, legítima, uma coisa boa. Né? É a complexidade dessa vida. Mas enfim, é isso aí, continua. E daí, então, gera o sentimento e gera o sentimento de humanidade em toda a sociedade. Né? É claro que eu estou me referindo aqui, eu quero que vocês entendam, a elite de iniciativas sustentáveis. Todos nós aqui conhecemos projetos, tu agora citou um exemplo, tanto na política quanto na educação, de iniciativas sustentáveis. Essas iniciativas possuem as elites, certo? E elas emergem com esses conhecimentos, com essas éticas, e elas retroagem, alimentando as equipes. Então, um projeto que tem uma experiência sustentável, ele possui uma elite, que é amparada e alimentada. É que esse termo elite às vezes está tão impregnado de Sim, surgir. mas não. Mas agora a gente mudou. A sinapse aqui já Não, mas nós precisamos. Um diretor de escola é uma elite, entende? Um orientador pedagógico, um professor, ele é uma elite, entendeu? Nós temos que trabalhar a ideia da elite. Professor, esses dias eu vi no Face uma cidade na Espanha que eles vivem de economias solidárias. Ah, sim. É muito bacana. A cidade. A cidade decidiu isso, daí ele até fala. Com isso a gente não precisa do dinheiro, então o dinheiro ficou bem pouco. É bem legal. Depois eu vou mandar no Tá, bota lá no Conexão Brasil aqui. Tem o botão também, né? Que eles não É, têm também também. como PIB, mas é. A felicidade. A Isso, felicidade. exatamente. É o país mais sustentável, né? Isso também. Ok, tá. Então vamos avançando. Alguém quer fazer uma valorização desse conceito da equipe do. Acho que a gente já valorizou. Já valorizou, está certo. Bom, eu acho que eu acho que ali precisava valorizar a questão da humanidade, que vocês colocaram, que não tem lá naquele outro grupo. Né? Então a ideia do sentimento da humanidade, né? Ou seja, a dialógica de virtuosidade está na relação do amor e da humanidade. O amor como a emoção fundadora do humano, então ela é uma emoção, e a humanidade como um sentimento, portanto ele não é só emoção, ele também é uma reflexão. De uma emoção que está lá no fundamento, mas também está na reflexão do compartilhar. Então, quando eu vejo que um outro humano bebe a mesma água que eu bebo, então eu consigo ter o que eu queria que vocês percebessem aqui, desse um espaço para vocês trabalhar a complexidade ternária da palavra humanidade. Quando eu falo em amor, não tem dúvida, ela já está bem marcada. Amor é uma emoção geneticamente determinada, testada durante 9 meses na gestação. Então quando você fala que nós humanos somos frutos de uma biologia do amor, é porque durante 9 meses nós ficamos ali, é só amor, entendeu? 9 meses. Não existe foto de criança na bolsa, mas existe foto de criança também. E o chute que dá? O chute é alegria, cara, entendeu? Aí ele começa a ficar meio assim, tensionado, ele fica meio, tá faltando espaço para chutar, então o cara começa a desconfiar da vida, né? Mas ele não tem dúvida de uma coisa, de que a vida é aquilo, a vida é amor. Essa coisa de que existe vida após
o nascimento, isso não é uma questão. Isso é uma dúvida para os bebês. Será que tem vida depois do nascimento? Não se coloca essa questão. Se contempla. 2 bebês falando, sabe? Um diz pro outro: cara, eu acho que existe vida depois do nascimento. Ele tá louco, rapaz, que ideia barulho. Que isso? De onde é que tu tirou isso? Aqui é bem bom, cara. Que isso? Eu pensei, mas tira isso da cabeça, rapaz. Não existe vida fora daqui. 9 meses depois. Dependendo do lugarzinho onde ele vai nascer. Entendeu? Da mesma forma, quando alguém te pergunta, cara, será se a vida existe vida depois daqui? Tá cheio de gente que diz que não, né? Sem minhas dúvidas. Olha aí, ó. Vai aqui, ó. Eu vi uma coisa no útero da mamãe, cara. Que história que existe vida depois do útero? Claro que não, pai. Que bobagem. Tá, então, só para falar que a humanidade é diferente do amor. A humanidade, o conceito de amor, o conceito de amor, sem dúvida, que é um dos conceitos mais complexos de todos. Mas o conceito de humanidade ele ainda é mais complexo, porque ele implica o reconhecimento do bem comum. Porque é humano aquele que reconhece que o outro é humano. E você reconhece que o outro é humano e não um animal, porque compartilha a água, o fogo, certo? E você não é dono do fogo, você não é dono da água. E você se solidariza quando tem uma enchente, quando vem um raio que pega, então vamos lá. A humanidade surge nesse momento. Quando tu olha para o outro humano e vê que ele está compartilhando a biosfera contigo. Aí nasce essa ideia de que, pô, o humano não acaba nele mesmo. Então, isso significa que você transcendeu as finalidades humanas. Não basta você acumular para ser feliz, entendeu? Tá certo? Aí abre toda a complexidade das gerações futuras. Certo? Os teus netos não são só os teus. Tu é avô, Dana? Não é avô. Ainda tem tempo, hein? Eu sou monge, nunca vai ser avô. Pô, eu tô virando monge. Bom, vamos lá. Então vamos lá. Você pode ler o segundo parágrafo, por favor? As experiências educacionais, culturais, religiosas, políticas e econômicas de sustentabilidade nos permitem precisar que a dialógica complexa dada pelo par complementar amor e humanidade entre as pessoas e a sociedade se interretroalimentam, criando uma sinergia ético-estética da cultura da paz. A sustentabilidade. Vamos refletir um pouquinho. Então, nós temos aqui um par complementar, como a gente viu tantas vezes lá na pedagogia da complexidade, certo? Ordem, desordem, autonomia, ecologia, né? Humano, espírita, tal. Novamente aqui nós estamos tratando de uma dialógica complexa entre amor e humanidade. Pô, eu queria que vocês escrevessem um texto sobre isso, cara, para mostrar que vocês estão pegando a coisa. Essa é a complexidade da cultura da paz. Amor e humanidade. Tá. Aí, é o que está escrito aí, tá certo? Amor e humanidade. Aí vai lá e começa a dizer que entre as pessoas da sociedade, eles se relacionam, criando uma sinergia ético-estética. Enquanto o amor, tu pode associá-lo a uma ética, ou seja, algo que está dentro de você. Ética é tudo aquilo que está dentro de você. A humanidade está fora de você. Então, virou uma
extensão da ética. Virou uma estética. Então, o Haiti tem uma ética, que é essas... Bom, pelo menos nós conhecemos vocês, nós não conhecem outros haitianos, né? Mas vocês são maravilhosos, vocês têm uma vontade, têm um olhar. Bem, vocês são maravilhosos, vocês têm uma ética maravilhosa. E lá o Haiti está com sérios problemas. Tem uma estética diferente dessa ética, percebeu? Então tem aí uma tensão entre a ética que está no interior do corpo e a estética que está lá na sociedade, na humanidade. Então isso ajuda você a criar uma reflexão a respeito. E claro, inovar, evoluir, criar metodologia. Avança. A sustentabilidade é ao mesmo tempo emergência e indutora da paz, transcendência e imanência. Uma ação humana que é concebida, planejada e implementada com critérios e justificativas sustentáveis deve necessariamente estar conectada e acoplada à cultura e à natureza do ambiente local e biosfera. É isso que eu estou querendo que vocês agora, pensem. Estamos pensando que nós já estamos chegando para a segunda metade do nosso curso. E tente produzir junto com cada um dos haitianos uma reflexão da nossa pedagogia, baseada em algum aspecto da vida haitiana. Então, vamos pensar em algo concreto, sei lá, energia, o Haiti precisa de energia, o Haiti precisa de água, o Haiti precisa de saúde, não sei, algumas coisas. E aí tu vai ter que pensar de forma acoplada à cultura do Haiti e à natureza do Haiti, para que você tenha paz e sustentabilidade. Não adianta você só querer pensar, não, vamos tratar da água. Sim, vamos botar as pessoas no processo, vamos fazer um programa de reflorestamento do Haiti. Tá. Bom, se não tiver as pessoas, essa coisa não vai funcionar. Mas a paz, na verdade, no caso do Haiti, é isso, sabe? A gente tem que pensar primeiro na paz para depois pensar na sustentabilidade. Não vai pensar primeiro, não. São sinapses paralelas. Pensar primeiro uma coisa e depois outra é o raciocínio do especialista. Aqui nós não estamos ensinando vocês a ser especialistas. Nós estamos fazendo a expansão lateral. Tu tem uma sinapse do lado da outra, Nancy. Uma pensa a paz, a outra pensa a sustentabilidade. E elas estão ligadas. Esse é o desafio. Não é primeiro a paz, depois a sustentabilidade. Na tua cabeça. Lá na ação, até tu pode fazer alguma coisa primeiro e a outra seguinte. Tu tem que descobrir onde está o conflito. Claro, uma estratégia, né? Uma estratégia, de repente começar por regiões mais pacíficas. Entendeu? Seria legal. Mas não é uma coisa depois da outra. Talvez lá sim, mas na hora de pensar, não. Vamos lá, nós vamos encerrar aqui. Nesse sentido, a ação traz consigo simultaneamente tanto a paz quanto a sustentabilidade. Esta, entretanto, acontecerá no processo da convivência como uma emergência. A opção pelo amor como emoção fundadora do humano e da família gera a cultura e a episteme da paz, com uma aprendizagem e evolução espiritual e social. Esta episteme da paz significa a afirmação da biologia do amor e do sentimento de humanidade, e de todas as possibilidades de aprendizagem cooperativas em torno dos bens comuns. Então vamos agora para aquela branquinha lá, qual é a cultura da paz? A cultura da paz é fruto da prática amorosa entre os indivíduos na sociedade e raiz de uma sociedade sustentável. E se manifesta através da comunicação, compreensão, tolerância, união e colaboração entre esses indivíduos.
ali surgiu bastante palavras novas, assim, né? Então, abrem mais sinapses para nós. Claro. E que estão intimamente ligados, eu acho que com essa ideia, né? De paz, com a tolerância, A ideia união, de raiz. raiz. Boa, né? É verdade. E Compreensão. compreensão, colaboração, união. Todas elas. Acho que estão necessariamente ligados à ideia de humanidade. Sim, é verdade. E a ideia de reconhecimento da legitimidade do outro, né? Porque quando tu colabora, quando tu promove a união, você está fazendo isso porque está reconhecendo que o outro é legítimo. Acho que está legal. Quando tu fala da tolerância, tu está falando de que tu aceita o outro mesmo que ele pense diferente de você. Pô, cara, isso é uma coisa fundamental, nós temos que praticar isso. Professor, eu acho Temos que praticar e reafirmar. Gente, pense diferente, vamos pensar diferente, vamos praticar o convívio com os pensamentos diferentes. Sim, você vê isso que é engraçado, né? Às vezes tem pessoas que chegam a excluir outros do Facebook só porque tem uma divergência política. Aí tem vários amigos que falam assim, não, eu vou te excluir do Facebook porque você fica postando coisa de dinheiro. Não, essa é a minha opinião, mas você não escreve. Mas a recíproca também é verdadeira. Eu às vezes não consigo ver tantas coisas postando a essa, por exemplo. Mas A a gente gente... eu só porque eu falo, não quero mais ver. mas eu acho que é tolerância, né? Mas acho que é um momento bom para a gente refletir, é um momento bom. Eu acho que é uma hora de tu tentar discussão, tentar fazer o posicionamento e a pessoa ouvir as duas partes. Mas eu vejo que essa discussão está muito pautada no ódio. E aí, se está pautada no ódio, eu não consigo. Mas o árbitro... Mas vamos nós tentar trabalhar a ideia de que, mesmo nos odiando, nós temos algo em comum, que é o fato de ser